todos, mais uma vez obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de colocar o seu joinha aí e também de compartilhar esse vídeo para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas, e agradeço e louvo a Deus por cada vez mais pessoas estarem acompanhando. Eu agradeço por todos os e-mails, mensagens, WhatsApp, áudio que tem me chegado, das pessoas que têm feito experiência com a meditação da palavra. Louvado seja Deus por tudo isso e por esse caminho maravilhoso que Deus está fazendo conosco, não só com você, mas também comigo. Vamos então nos colocar. Hoje é festa de Santo Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires. Colocamos então na presença de Deus esses homens que nos fizeram ver a presença de Deus através da entrega total da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria com vocês pegar um pequeno trecho justamente do Evangelho, pegar ali Mateus, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mais uma vez, os fariseus questionam a atitude dos discípulos, que eram diferentes, porque faziam coisas do sábado que não era permitido. E Jesus então deixa essa frase: quero a misericórdia e não o sacrifício. Hoje, para nós, isso tem um significado muito diferente, porque somos mais permissiosos, ou seja, permitimos muitas coisas dentro daquilo que é a nossa religião. Hoje, se falar de regras, se falar de pecado, é uma coisa muito mais complicada do que naquela época que as coisas pareciam estar no outro eixo. E a gente saiu de um eixo e foi se encontrar no outro, aonde parece que tem que se permitir todas as coisas. E a gente começa a descartar outras coisas importantes da fé, como o jejum, como a oração, como a confissão. O que dirá então da castidade? São coisas que parecem, olha, Deus não quer tudo isso. Isso é um pouco excessivo, Então parece que o nosso discurso da pós-modernidade, ela está mais voltada por essa dimensão onde se tem uma falsa misericórdia que permite tudo. Bom, parece que esse não é o caminho que Jesus tem escolhido para nós, e nem este é o caminho que a igreja nos propõe. Mas, por um outro lado, a gente tem acolhido regras que não vêm de Deus, mas que vêm de sistemas, e nós muitas vezes fazemos com que esse sistema se torne verdade. Quando a gente vai fazer confissão lá no centro de São Paulo, por exemplo, a gente atende nas ruas e a gente fica ali atendendo várias pessoas, e é muito comum vir pessoas de 20. Às vezes eu cheguei a atender pessoas com 25 anos, 30 anos que não confessaram mais. Pessoas que não tiveram oportunidade ou principalmente não se sentiram impelidas a confessarem. E é muito interessante porque nos primeiros anos de padre eu pensava assim: meu Deus, 30 anos, 25 anos vão me contar pecados para eu ficar aqui a tarde inteira ou a manhã inteira com essa pessoa. E de repente aquela pessoa me dizia assim: olha, eu não me lembro de ter feito nada de errado, sempre levei uma vida justa, íntegra, por isso nunca fiz mal a ninguém. Padre, no fundo eu não sei nem te dizer se tenho algum pecado. E era interessante porque esse discurso se repetia. E se eu fosse num lugar extremamente religioso e eu fosse lá de semana em semana, aquela religiosa me confessava tantos pecados, tantos pecados. Se a história diz que Padre Pio queria confessar todos os dias, porque muitas vezes ele via todas essas artimanhas que ele caía do mal e queria voltar-se para Deus. Aquele homem santo que chegava a passar mais de 8 horas no confessionário, podia confessar todos os dias, e de repente nós encontramos pessoas com 30, 25 anos que não se confessam e não tem nada. Parece que então entrou um pouquinho esse outro lado, aonde parece que se permite tudo. Mas eu queria falar de uma outra regra que entrou na nossa vida, aquilo que eu tocava poucos momentos atrás, mas contando uma história.
nossos missionários estavam evangelizando perto da nossa casa de formação, já estavam voltando da evangelização que fizeram. Então esses missionários fizeram o seguinte, indo a pé, encontraram uma pessoa que gritou com eles assim: olha, vocês são missionários? Eles responderam: somos. Eu preciso que vocês vão urgente na minha casa, vão urgente, vão urgente. E eles assim, espantado com a insistência daquele homem que estava num carro, chegaram lá, eles estavam em um grupo mais ou menos de 3, e aí não cabia nem todo mundo dentro da casa. Alguns missionários entraram e outros ficaram na porta rezando pela casa, pelas pessoas que estavam lá, e eles encontraram lá dentro uma mulher, esposa desse rapaz que tinha gritado, e ela tinha tentado se suicidar, estava dizendo que a vida era muito ruim. E a gente via a casa dela, a situação, e ela falava assim: olha, minha situação está muito difícil, porque eu não consigo mais dar aos meus filhos aquilo que eles precisam. Eles precisam de uma boa escola, ter um bom material, eles precisam de coisas para vestirem, precisam de um bom brinquedo, eles precisam de... E ela começou a dizer um monte de coisa, porque ela estava numa situação de desemprego que ela não podia mais dar para os filhos dela. E o que era mais interessante, ela falava: eles precisam de mais roupa, e a gente via aquela casa cheia de roupa, porque como ela estava depressiva, ela passou também a deixar as roupas sem arrumar. Ela precisa de brinquedo, e aquele monte de brinquedo que aquela criança tinha. Ela precisa daquilo outro, e você percebia que aquela criança tinha tudo aquilo, e até em excesso o que ela queria. Aquela mulher começou então a indagar que ela não era importante para aquela família, que Deus também não se importava com ela. E o missionário falando com ela que eles estavam evangelizando nas ruas, e de repente um homem passou e começou a chamá-los, com muita força, com muita determinação, para que pudessem ir justamente na casa dele, porque a esposa dele precisava da presença dos missionários. E aí eles chegaram até ali. Ele falou assim: olha, que interessante, veja como teu esposo ama você. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você já viu missionários visitarem a casa de alguém? Já viu 2 ou 3 missionários fazerem isso juntos? Talvez você tenha visto, mas você já viu 5, 10, 13 missionários juntos? Nós estamos aqui, nós somos em 13 missionários. Eu creio que você nunca tenha visto alguém que tenha sido visitado ao mesmo tempo por 13 missionários. Todos nós viemos aqui para orar pela senhora, porque nós sentimos que Deus quer te dizer o quanto Ele te ama. E aquela mulher então começou a sair lágrimas dos olhos, e os missionários então foram orar por ela. E ali aconteceu um caminho de libertação, porque ela começou a perceber que ninguém cobrava ela aquelas coisas, que não era aquilo que era importante, e que era importante a presença dela, seja para o seu filho, seja para o seu esposo. Olha para isso e volta lá na história do Evangelho. Parece que os fariseus não conseguiam ver o que realmente era o necessário e o importante. Hoje, nós excluímos muitas coisas que são importantes, diria que são fundamentais, e colocamos ela como se fossem banais. O pecado, a oração, o jejum, a castidade, como se fossem banais. E nós adotamos regras de consumo, de riqueza, de metas que talvez ninguém esteja te pedindo. Talvez uma família só precisa desse pai, desta mãe, deste filho. A tua família talvez só precise de você como uma pessoa, como um irmão, como uma irmã. E às vezes a gente fica procurando outras coisas. Por isso, Deus ele quer que você se sacrifique por aquilo que realmente é importante. E aquilo que é importante vai trazer a misericórdia. Você vai sentir-se envolvida de uma graça, de um amor que não quer pegar algo de você,
mas um amor que quer viver com você. Por isso que o Espírito vive, dentro de você. Aquilo que mais importante está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós é o mais importante que a gente pode dar às pessoas. Por isso, deixamos a superficialidade e deixamos de fazer sacrifícios por tantas coisas que passam e nos voltamos para aquilo que não passa. Por isso, eu te convido a este passo. O Senhor quer o teu coração. Deixa as outras coisas que passam passar. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.